Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar. Engenheiro Afonso, eu vi o seu e-mail. Muito obrigado. Agradeço as amáveis palavras. Então, Engenheiro Afonso, isso é a minha personalidade. Isso é a minha personalidade, o que tenho visto. Por isso é que eu, de certa forma, ainda estou um bocado horrorizado com esta conversa toda. Quer dizer, uma coisa. Enfim, nem vale a pena. A gente depois fala. Falamos os dois. Enfim, falamos os dois. A Cova da Moura. Engenheiro Afonso, nem a propósito. A Cova da Moura. Parece que há uma proposta aí para acabar com aquilo, não é? Eu não conheço bem a Cova da Moura, eu falo bastante bem da Cova da Moura, mas nunca lá entrei. Passei lá à porta, várias vezes. Andei a batatada muito com o pessoal da Cova da Moura, isso andei. No metro eles estavam sempre a meter com as raparigas, eu como sempre, e a cavaleira andante, metia-me no meio e tal, pô, uma batatada com eles, nunca mais acaba. Havia muita batatada com o pessoal da Cova da Moura, muita batata. Porque, pois, é dos piores bairros lá na Amadora. Bem, aquilo é na da Maia, não é? Aquilo é apenas um monte de gasolina e parece que é um reduto de crime que nunca mais acaba e pronto, e o que é que se faz a estes redutos de crime? A proposta é da candidata do PSD à Câmara Municipal da Amadora, essa grande democrata, que garantia ter um projeto feito, há aqui as notícias, todas as notícias, garantia ter um projeto feito com o Ministério das Infraestruturas. Mas questionado pelo Observador, o Ministério nega qualquer entendimento sobre a Cova da Moura. Nós lá no bairro suburbano, falámos muito do bairro de Santa Filomena, interessantemente em Quinta da Laje, talvez por ser tão próximo de nós, havia lá um rapazito na rua, o Filipe, que uma vez lá uma tarefa muito considerável lá desse pessoal. Eu nunca levei tarefa nenhuma deles, é interessante. Eu nunca levei tarefa nenhuma na vida, interessante. Talvez por isso as minhas reações nas redes sociais, porque a minha personalidade, como sabem, é do helenista todo humanista. Eu não sou humanista em termos pessoais com os criminosos, é essa a diferença. Eu sou um humanista do ponto de vista filosófico. Os helenistas são muito humanistas porque nós seguimos à letra os Aristóteles desta vida. Mas é que seguimos mesmo à letra. Os senhores, se vão ver a minha vida, o meu fio de prumo da minha vida, é muito parecido com a paideia. Muito parecido. Porque eu tenho aquela lavagem cerebral de 6 anos de psicanálise com o professor Pedro Luz, de anos e anos de supervisão com o professor Amal Dias, com o Fónico e com o professor Cossino, em termos de examinador externo e também com Frade, supervisor, claro. Ele é supervisor didático, nunca me fez supervisão, mas pronto, quando falávamos, obviamente havia ali um registro tutorial, não é? E ele gostava muito de mim, não sei porquê. Bem, eu sei porquê, porque ele gostava muito do professor Pedro Luz, o professor Gossen, porque o professor Pedro Luz fez na Europa o que o Gossen fez nos Estados Unidos. O professor Pedro Luz introduziu o pensamento de Bion na Europa românica, nos países de língua românica, especialmente de França e Suíça, que eram os grandes bastiões da psicanálise. O Bion não era conhecido em França e na Suíça. O professor Pedro Luz traduziu o Bion para francês, nos artigos científicos que publicou. Não creio que tenha traduzido obras de Bion, não tenho esse entendimento, não tenho esse conhecimento, melhor dizendo. E depois o professor Pedro Luz foi uma pessoa muito importante da psicanálise, muito. Era um dos craques, foi por isso que eu o escolhi para psicanalista. E depois havia personalidades similares, ele era Betinho lá, filho das boas famílias, cirurgião, médico, cirurgião, o pai e tal, e eu, o que sabem, não é? Sempre nos demos muito bem. A psicanálise é um processo muito duro, muito longo, muito dinheiro, tem que ter uma disciplina de santo. Eu muitas vezes estava a estar a noite inteira e depois ia direto para a análise, ou vinha de Londres, quer dizer, uma coisa. São anos de grande sacrifício. E o professor Pedro Luzes, devido a ter introduzido o Bion, e ele fez análise com uma discípula da Melanie Klein, que era a professora Marcelle Spirra, que naquele tempo a Melanie Klein, não se esqueçam que o professor Pedro Luzes foi nos anos 50 para a Suíça. E então, naquele tempo, a psicanálise era profundamente freudiana, não é? O Freud era um deus vivo, por causa dos americanos, que era quem dominava e quem dominava as psicanálises no mundo inteiro, e ainda hoje, graças a Deus. Por isso é que eu gosto tanto dos americanos. Os americanos, que têm muitos defeitos em política externa, como o Império Romano, mas em termos científicos, em termos filosóficos, em termos políticos, pegam sempre no que eu me identifico.
são profundamente helenistas, a intelectualidade americana, ui Jesus, aliás vão ver os filósofos de grande carreira americanos e vão ver ali até os filósofos de direito como o Dworkin e vão ver ali helenismo a 100%, vão ver ali a paideia. As pessoas vão falar que o Dworkin já não é vivo, o grande filósofo de direito do século XX. Os três grandes filósofos de direito do século XX, dois são europeus, um é europeu continental, o Kelsen, outro é europeu analítico, que é o Hart, e outro é norte-americano, que é o Dworkin. Não temos cá os paus primitivos, hein? E então, como eu estava a dizer, o professor Pedro Luzes era muito próximo do professor Gossen porque fez que o Bion e a Melanie Klein se tornassem, na Europa românica, de língua românica, ou seja, França, Suíça e por aí adiante, muito conhecidos, e foi fundamental para a psicanálise o desenvolvimento na Melanie Klein e no Bion, porque o professor Pedro Luzes chegou a conhecer o Bion muito bem, a Melanie Klein não sei, mas o Bion sim. E o professor Gossen fez análise com o professor Bion, e o Bion é o terceiro gênero da psicanálise, o primeiro é o Freud e o segundo é a Melanie Klein, ou seja, e o professor Gossen levou a IPA nos Estados Unidos a tribunal para aceitarem o pensamento de Melanie Klein e Bion nos Estados Unidos, entendem? E o professor Gossen, no seu geleno, se os senhores acham que eu sou helenista, e o Gossen tinha aquela vantagem de ser trilionário, porque fazia psicanálise às estrelas em Hollywood, lá, Gwyneth Paltrow, o Woody Allen, aquela gente toda. E porque ele tinha um consultório em Beverly Hills, né, onde as estrelas de Hollywood todas vivem, não é? Todas não, mas a esmagadora maioria, que ficou muito conhecido esse bairro por causa daquela série de televisão nos anos 80 ou 90, que era aquilo, não é? Em que os pintas todos lá com as bolsonas, Beverly Hills, e depois era o Código Postal, 90, 210, o que era aquilo, não era? E então o professor Gossen, e era também professor de psiquiatria clínica na Universidade de Los Angeles, UCLA, era psiquiatra, claro, como todos os grandes psicanalistas são, e talvez, Engenheiro Afonso, talvez o meu choque foi, então espera aí, mas eu venho desta gente, cheguei às redes sociais e tornei-me não sei o quê, está bem, não sabia. Mas talvez Engenheiro Afonso, como é evidente, é Cova da Moura, não é? Está a ver? Eu não estava à espera de chegar às redes sociais e ver uma Cova da Moura muito pior. Não estava à espera, quer dizer, mas afinal, porque, enfim, não é? Porque a natureza humana é o que é, não é? E depois nós na Cova da Moura resolvíamos o assunto com o pessoal da Cova da Moura, não era com o professor Gossen, nem com o professor Pedro Luzes, nem com a ideia, era com outros instrumentos, como os senhores têm visto, não é? Porque com criminosos, a não ser que os senhores sejam o Estado de Direito, sejam órgãos de investigação criminal ou órgãos de polícia, pois vos garanto que não é pessoal que dá para dialogar. Não vão debater o Aristóteles com um bandido da Cova da Moura, vos garanto. Eles só percebem uma linguagem. E foi o que eu vi aqui nas redes sociais, só percebem uma linguagem. Como sempre vi, os criminosos só percebem uma linguagem. E só respeitam uma linguagem, aliás. E só têm medo de uma linguagem, aliás. Essa que é a questão. E então, acabar com a Cova da Moura, voltando ao assunto. Depois, só para concluir esta parte, o professor Gossen gostava muito do professor Pedro Luzes, porque o professor Pedro Luzes também foi um dos grandes expansionistas do pensamento de Melanie Klein e de Bion no mundo, nomeadamente na Europa continental. Por isso é que eles eram tão próximos. E por isso é que foi o mesmo no dois termos, uma grande sorte minha, porque eu só comecei a ter contacto com ele depois dele ser meu examinador externo no Estado de Londres, que eu não sabia, calhou. E depois, ele gostou de mim, não é? Gostou do que eu escrevi, foi tal como disse-me que me ia citar, e eu fiquei todo derretido. Como é que este, que é psicanalista de exato, é um dos craques maiores a nível mundial, talvez o segundo maior psicanalista mundial, a seguir ao Kernberg, diz que vai citar este Rafael da Amadora, não é? E depois deu-me vários artigos dele. Eu fiquei desvanecido, fiquei completamente desvanecido. Aquele circo do professor Pedro Luzes, eu fui completamente desvanecido. O professor Pedro Luzes foi a pessoa mais importante no lançamento da minha carreira,
Foi ele que telefonou para o professor Amaldias a dizer que eu tinha excepcionais capacidades para ser psicanalista, e o professor Amaldias depois disse-me isso a mim, eu não sabia. Foi ele que, obviamente, fez a panelinha com o professor Gossen, né? Eu devo muito ao professor Pedro Lúcio, muito, em termos humanos e em termos profissionais. A minha mãe chegou a conhecê-lo na minha... Aliás, dá para ver, já depois, muito tempo, depois de ser meu psicanalista e de eu ser isto, aquilo e aquilo outro, que quando eu defendo o projeto de doutoramento em filosofia, já ele está muito velhinho, vai ver o projeto de defesa de tese, do doutoramento em filosofia. Quando estava lá os graúdos todos, e estavam tudo de volta dele, porque sabiam que eu tinha o respeito que tinha pelo professor Pedro Lúcio, e o pessoal estava todo a falar com ele. O professor Pedro Lúcio foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, do ponto de vista pessoal e profissional. Os psicanalistas são assim, são uns bacanos, entendem? E depois temos o pessoal da Cova da Moura, quer dizer, que é os criminosos. É que voltamos ao mesmo, não dá, a mente criminal, às vezes sem consciência disso, muitas vezes sem consciência disso, são mesmo maus como as cobras. Não? Obviamente tem sempre aqueles argumentos filigrinos de silibrinos, é mais silibrinos, ou sibilinos, melhor dizendo, de códigos de conduta muito específicos e de éticas muito específicas e morais muito específicas. É o típico criminoso, tem códigos de conduta que têm maneira que são superiores aos outros todos. Pois, e cometem crimes, ou têm direito, muitas vezes com total inconsciência de ilicitude. Agora, porque não conhecem o Código Penal e porque vivem lá está os paus primitivos do Iago, né? Pois, mas nesse contexto, o Grosso foi também muito importante para a minha carreira. Foi, porque ele tinha uma grande influência, por ser o graúdo que era. Já morreu, infelizmente, e eu fiquei desvanecido quando ele manda vários artigos dele, depois no canto superior direito, com comentários do autor, com o carimbo dele e com a assinatura pessoal mesmo, ou seja, e depois tornava lá para casa, né? E eu disse à minha mãe, esta é a pessoa mais importante que há uma vez tornou para esta casa, porque o Gossen era mesmo uma sumidade, era muito respeitado, nos congressos de psicanálise era sempre um dos craques, ele e o Kernberg eram sempre as estrelas maiores, nas salas em que eles estavam os dois, e a filha do Fairbairn também. Aquilo era os craques todos, e o Scharf também está em Yale, o Scharf. Depois eu vinha deste mundo, engenheiro, está a ver? Eu vinha deste mundo e pensava que a Cova da Moura tinha acabado, sabe perceber? Dir-me-ão, acabou a Cova da Moura. As Covas da Moura nunca vão acabar. Como diz o Ricardo, não há nenhum sistema filosófico e teológico que tenha explicado mal até hoje. As Covas da Moura nunca vão acabar, porque as Covas da Moura têm os coitados dos pobrezinhos nas amadoras e nas damaias desta vida, mas depois têm pessoas de bem também, supostamente, instruídas, com dinheiro, com uma carreira boa, com vida boa, que, por exemplo, hoje em dia vão para as redes sociais e cometem crimes piores que o pessoal da Cova da Moura. Foi isso que eu vi, foi esse o meu choque, engenheiro Afonso. Foi esse talvez o meu choque. Daí a minha reação, daí a reação que o conhece. Eu vi maior perversidade criminosa nas redes sociais do que na Cova da Moura. E do que nos bairros suburbanos mais perigosos do país. Porque a Cova da Moura é um deles, não é? Mas depois tem o bairro de São Filomeno, o bairro daqui de Laje, tem a Boa, tem aquele pessoal todo, a Serafina, isto, aquilo, aquilo outro, está em Lisboa. Quer dizer, eu estava rodeado, quando era jovem, do pior que existia naquele tempo. Vi muito pior nas redes sociais, está a ver, Engenheiro Afonso? E a Cova da Moura, voltando ao assunto do vídeo, que a senhora candidata, essa democrática que quer acabar nas autárquicas, em relação à Amadora, claro, que quer acabar com uma campanha autárquica, é uma das propostas. Pô, senhora candidata, talvez seja melhor acabar com as redes sociais do que acabar com a Cova da Moura. As redes sociais são mais perigosas que a Cova da Moura, segundo a minha perspectiva. Mas enfim, não estou mesmo a falar sério, aliás, a única coisa que ando por aqui é para estar de olho nas Covas da Moura desta vida, não é? E com isto concluo. É muito mais perigoso
uma pessoa de bem. É muito pior o crime de colorinho branco que o crime da Cova da Moura. É muito pior um Sócrates com um pivete da Rocinha. Vão ver? É muito pior pessoas que têm estudos, que têm dinheiro, têm uma vida normal, que cometem crimes. São estes que são fortemente punidos por lei. E cá por nós, fortemente punidos por mim. Porquê? Porque esses não têm desculpa nenhuma. Os coitados da Cova da Moura têm uma desculpa. Se nascem numa pobreza franciscana, não têm desculpa, mas perceberam, não é? Nascem numa pobreza franciscana, num ambiente de crime, aquilo é uma coisa, é mesmo o caos absoluto. Quem tem dinheiro, quem tem carreira, quem faz uma vida normal e comete crimes contra os outros, crimes muito graves, especialmente contra pessoas que não conhecem de lado nenhum, é que vão buscar o pior do criminoso de rua, que não conhece, vai assaltar uma pessoa que não conhece de lado nenhum, não é? E depois, permanentemente, estão sempre a assaltar a mesma pessoa, entende? Engenheiro Afonso. Ou seja, isso nenhum criminoso de rua faz. Ou seja, a rede social é muito mais perversa. As redes sociais são covas de Moura de cátedra, só que com a covardia de quem está escondido. As redes sociais, o Kaczynski, por mais que me custe dizer, tinha razão. A tecnologia e o exterminador implacável. A tecnologia, sim, produziu seres humanos que a paideia ficaria horrorizado. As redes sociais para um Aristóteles seriam para abolir. Completamente. Ou para um Leibniz, ou para um Kant. Nenhum dos meus confrades alguma vez. Aliás, eu detesto esta merda. Detesto isto. Tenho muitas dificuldades de estar aqui. Muitas. Aliás, como veem, não é? Quer dizer, não. Estou a estar em voz alta, estou sempre a arranjar livros novos para falar de matéria. Mas para mim, isto é absolutamente execrável. As redes sociais, absolutamente execrável. É a pior coisa que foi produzido pela tecnologia. É a pior coisa. Porque é o poder do povo sem filtro e os computadores são autênticos mísseis nucleares. Porque com as tecnologias nos dias de hoje, principalmente quando as pessoas querem mesmo fazer mal, o que não fabricam e o que não falsificam e o que não aumentam e o que não diminuem e o que... Jesus, engenheiro Afonso. Pois, Cova da Moura para acabar. Não, redes sociais para acabar. Isso sim, minha senhora. Isso sim. Cova da Moura, se acabasse era bom. Mas é um problema menor. Vamos para a aldeia. Tínhamos ficado na quis do Estado de Educação, não é? Eurípides, tínhamos falado de Tucídides, o Sócrates, o Nietzsche, o Sócrates educador, como sabem, e tínhamos, exatamente, tínhamos ficado aqui. O método Sócrates e tal, exatamente, a vontade e o bem, tínhamos ficado aqui. A imagem de Platão na história, Schleiermacher e Platão, falámos do Schleiermacher, como sabem, o homem da Westherren, em comparativamente ao Dilthey e outros afins, que são os pais da fenomenologia genética em relação a Ricoeur, Habermas e Gadamer. Lá está, engenheiro Afonso, está a ver, o meu choque é este. Eu conheço bem a mentalidade de Cova da Moura, não é? Nunca pensei vê-la novamente na minha vida inteira, de sair desse meio muito cedo. Eu nunca pensei ver a mentalidade da Cova da Moura multiplicada por 1000, nunca tinha pensado. E especialmente a fazer-me o que nunca me tinham feito, não é? Quer dizer, eu nunca fui alvo de crimes tão hediondos, nunca. As facadas foram no braço, nas costas. Não foi tentativa de homicídio, isso foi provado em tribunal. Não foram facadas nas costas, nem foram facadas no coração. Atenção, assassínios existenciais, assassínios de caráter e violações de vida, em que as pessoas ficam literalmente num registro
existencial de zombie, se assim o deixarem, pois é uma tentativa de homicídio, do ponto de vista geral do termo, como é que é? E o meu choque maior é eu ter vindo deste mundo do Ricard, através do professor Michel ser discípulo direto do Ricard, através do Consciência Zibito ser discípulo direto do Heidegger e do Gadamer, através do professor Pedro Lúcio ser discípulo do Bin e da Melanie Klein, também do professor Gostin. O professor Pedro Lúcio mais discípulo do Freud, porque o supervisor dele foi analisado pelo Freud. E o professor Gostin, através do professor Gostin, sou discípulo da Melanie Klein e do Bin. Ou seja, eu fui buscar o melhor que o século XX produziu, e a humanidade, de certa forma, devido aos helenistas, na psicanálise, Melanie Klein, Bin e Freud, na filosofia, Heidegger, Gadamer e Ricard. Qual é o agradecimento? É o que o senhor viu. Está bem, engenheiro Afonso? Foi talvez isso que eu olho para a Cova da Moura. Eles são civilizados, comparativamente com outros. Mas enfim, continuando. Diálogos psicóticos menores de Platão, Arete como problema filosófico. Arete como problema filosófico, interessante. Diálogos menores e intenção filosófica, o que é virtude? Um saber, 2 fatores na evolução de Platão, critério evolutivo, conclusões, conceito base de divisão social, a educação na área T é política. A educação na área T é política. Platão e o Estado, República e Carta 7, problema, a dialética nos diálogos menores, intenção da teoria das ideias. Vamos ficar no Protágoras. É o que temos, a vida de hoje. O Kaczynski, por mais que depois de dizer aquele maluquinho dos maluquinhos, tinha toda a razão. A tecnologia é perigosíssima. O homem na era da técnica, o Jaspers e o Heidegger também falaram disso. É perigosíssimo, perigosíssimo. São mísseis nucleares os computadores nos dias de hoje. E depois depende de quem é que está a carregar o botão, não é? Dir-me-ão. É o mundo que temos? É o mundo que temos. Eu vi a piada comer na motaga, estou preocupado com a rapariga, mas são 2 Gretas a irem para faixa de gás, tenho certeza absoluta que não vai haver problema nenhum. Muito rapidamente, tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem. A minha, claro, a versão em português. Eu tinha ficado... Bem, vou repetir aqui só uma coisa que o professor Batista Machado disse, que eu tinha-vos focado mais ou menos a importância, mas é uma coisa muito importante para mim. Eu já daqui a pouco vou ler, talvez melhor, mas só para concluir, isto já está a pescar, a bateria deve estar a acabar. Se isto acabar de repente é porque a bateria foi ao ar. Engenheiro Afonso, isto é para si, e também isto tem a ver também com o tema do vídeo, de acabar com a Cova da Moura com as redes sociais. Quando o professor Batista Machado diz o nosso contributo para a obra histórica do homem, ele diz isto na Antropologia, Existencialismo e Direito, em obra dispersa, volume 2, Filosofia do Direito, claro, é um filósofo de Direito, Direito Público e outros, 1993, página 144, nota 83. Diz o professor Batista Machado, muito bom este professor. Brilhante. Filósofo de Direito, mas também outras coisas afins. Eu já disse várias vezes esta frase aqui, o nosso contributo para a obra histórica do homem. O nosso contributo para a sociedade. Qual é o contributo das redes sociais e dos criminosos que andam nas redes sociais para a sociedade? É essa a diferença entre a minha pessoa e ele, está a ver, o engenheiro Afonso. É que eu sempre vi o crime toda a vida, mas os criminosos tendem a respeitar os órgãos de soberania. Nunca tinha visto criminosos, quando são punidos, claro, criminosos com rédea solta para todo o sempre. Isso nunca tinha visto. On my watch, I don't think so. Não sei se está bom em inglês, mas espero que sim. Muito obrigado, um abraço.